Tendências e demandas do mercado de cafés especiais. Vamos trazer mais detalhes sobre esse tema, mas eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural pelo YouTube, na sua Smart TV, no smartphone ou computador. Inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber notificações e, se puder, clique no Valeu e contribua com o nosso trabalho. Notícias da agricultura. Com consumidores cada vez mais exigentes, o mercado de café especial é uma excelente oportunidade de diversificação do produto. No Brasil, a produção de cafés especiais é crescente. Estima-se que cerca de 20% dos cafés exportados pelo país são dessa categoria. Esse crescimento tem atraído diversos agricultores e cafeicultores em muitas regiões do país que buscam fazer a transição para o ramo. E para falar mais sobre esse assunto, a gente destaca uma prosa da coordenadora do Núcleo de Inteligência da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Natália Fernandes, com Henrique Cambraia. Ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Cafés Especiais, BSCA. Ele fala sobre as principais tendências e as demandas desse setor. Então, Henrique, comenta um pouco a sua visão sobre o atual cenário da produção de cafés especiais no Brasil e como que isso foi evoluindo no decorrer dos anos. Posso falar de 30 anos para trás? Pode. A gente pode dizer que o mundo dos cafés especiais no Brasil, na produção, iniciou-se na década de 90, né? Com o encerramento do IBC, produtores começaram a buscar diferenciações, buscar seu caminho, e ali começou uma relação com o mundo de cafés especiais. E a partir dali os produtores começaram a separar os seus cafés, nas suas propriedades, separar por variedades. Depois começou a separar por processo de natural, processo de cereja descascada, processo lavado. E a gente viu uma evolução muito grande nos últimos anos para esses cafés que a gente chama de microlotes. São feitos através de fermentação, processo de fermentação induzida. Cafés que desenvolveram aromas que o mundo dos cafés especiais nunca imaginou encontrar nos cafés do Brasil. Então a gente pode dizer assim que a produção de cafés especiais no Brasil evoluiu muito e tem muito a evoluir. E você considera que a produção e o consumo no Brasil, eles evoluíram da mesma forma? Quem que você acredita que motivou quem? Essa alteração que teve, né, no padrão de consumo de cafés? No Brasil foi claramente e inicialmente a produção de cafés especiais aumentou e, claro, veio acompanhando uma tendência mundial, o consumo de cafés especiais. A gente pode relacionar, claro, o consumo não só de café, mas de qualquer produto especial. Ele tem a ver com um pouco de poder de compra, né? E graças a Deus o Brasil vem tendo um incremento dessa classe média e classe alta emergindo, né? E isso, claro, leva uma demanda por produtos diferenciados. O café não é diferente. O consumo de cafés especiais no Brasil cresceu muito. Talvez no final da década de 90, no início da década de 2000, com um consumo maior de expresso, mas a gente pode ver aí que nos últimos 10 anos um consumo cada dia maior de cafés pelo método de filtro, né? E acompanhando toda essa tendência, né, de micro-região, de processo, de produtor, de variedade, de processamento pós-colheita. Então o Brasil, que é um dos 2 maiores mercados consumidores de café do mundo, não ficou atrás. Prova disso está a SIC, né, que a gente vê um incremento dessa feira ao longo desses anos. E a gente tem visto um jovem brasileiro cada dia mais conectado com o café, seja no campo, seja no mercado consumidor. No campo aí como produtor, como encarregados de pós-colheita, como provadores de café, e no mercado consumidor como os baristas, né? Então, ou seja, o Brasil já mostrou o lugar dele como um consumidor de cafés especiais.
Esse campo da prova de café gera muita oportunidade mesmo, né? Porque é um profissional que é importante que ele esteja vinculado ao produtor, ele também tem a oportunidade de estar vinculado à exportação, a cooperativas, então acaba que é um ramo ali que acaba agregando muito jovem, né, no setor cafeeiro. E é importante que ele esteja em todos esses elos para que ele consiga fazer com que o seu representante ali conheça do café que está produzindo, comprando, e aí influencia na agregação. O produtor, ele tem um papel fundamental na cadeia dos cafés especiais, dos cafés, mas dos cafés especiais. E a diferença que eu via um pouco no passado é que a prova de café era um ato feito por profissionais. E a gente vê que com o incremento dos cafés especiais, hoje a gente vê o produtor aprendendo a provar café. Isso faz toda a diferença, né? Ele sabe o que tem no produto dele. Só que ele, quanto mais ele conhece do produto dele, mais ele se aprofunda no processo do produto dele. Aí é um ciclo que se fecha, né? E eu falo que os cafés especiais têm sido um grande agregador da emigração do jovem para o campo, né? O jovem que muitas vezes teve o seu pai que migrou do campo para a cidade, a gente vê hoje os jovens migrando das cidades para o campo, e principalmente em função da qualidade. Então, esse papel do provador é fundamental. Hoje nós temos uma associação no Brasil, Associação Brasileira dos Classificadores e Degustadores, já aí com centenas de membros, a grande maioria jovens. Então, é muito bacana. No mercado de cafés especiais, a gente vê uma evolução também nas exportações, como você falou, uma demanda internacional também por cafés especiais, e o Brasil muito diverso na sua produção. Mesmo falando de cafés especiais, a gente tem produtores muito pequenos, com 10 até menos de 10 hectares, e produtores grandes, muito tecnificados, dependendo da região, né? Mas com uma capacidade de gestão muito maior, também continua investindo muito, né, em cafés especiais. E a gente vê esse processo de verticalização também, do interesse de alguns produtores em partirem para a torra. Produtores do Brasil é o maior exportador de café verde ainda, mas eu queria ouvir sua visão de como que você acha que agrega. Você é um produtor, busca exportar, depois você pode buscar fazer a sua torra ou procurar cooperativas, né, que podem fazer isso também, ele não precisa investir ali no seu próprio negócio. Como que você acredita que isso contribui para a evolução do mercado de cafés especiais? Vamos falar da agregação de valor no mundo dos cafés. Ela pode ser vista de vários ângulos. Se você é um produtor e quer agregar valor ao seu café, você tem várias formas. Primeiro, claro, aumentando produtividade, né? É um trabalho que o Senar faz brilhantemente, tecnificando o produtor, né? Mas do lado da qualidade, você pode pensar em industrializar o seu próprio café ou vender um café com mais valor agregado para a indústria dos cafés especiais. Nós falamos agora há pouco do mercado local, mas o mercado mundial é aí hoje o grande absorvedor desses cafés especiais brasileiros. A gente não gosta de comparar, mas comparando, né, todo mundo fala da Colômbia no mundo dos cafés especiais. Hoje o Brasil pode dizer que o Brasil produz uma Colômbia só de cafés especiais. A Colômbia produz em média aí entre 8 e 12 milhões de sacas de café, a grande maioria disso cafés especiais, cafés finos. Mas hoje a gente pode dizer que o Brasil já produz 10 milhões de sacas de cafés especiais, no mínimo. A gente pode dizer aí que entre 20% e 25% da safra de cafés brasileiras hoje são cafés especiais. Aqueles cafés que são produzidos de maneira sustentável e que têm aromas sensoriais diferenciados, livre de qualquer defeito. Então, a agregação de valor pode passar por essa venda do café verde como um café especial, através de relacionamentos diretos, relações com os torradores, seja ele nacional, seja ele internacional. Então você consegue agregar valor. E vários outros também acabam buscando agregação de valor através de uma verticalização. Ela não é simples em função da questão da marca. Quando você verticaliza, você precisa investir na marca. E investir na marca não é apenas investir na qualidade.
e ou em relacionamento. É pôr dinheiro para chegar até o consumidor final. Por outro lado, né, a agregação do café verde, você tem que investir na qualidade, mas em mais de relacionamento, né? Com essa parte da torrefação é quase que um outro negócio, né? Sem dúvida alguma, é um outro negócio. No meu caso, por exemplo, eu tenho a fazenda. A fazenda exporta cafés verdes especiais através de uma cooperativa, a Sancoff. E eu tenho a Cambraia Cafés, que é uma empresa separada da fazenda, que adquire os cafés da fazenda. Ela tem que pagar preço de mercado, ela tem que desenvolver os clientes dela e agregar o valor dela. Então, um outro negócio completamente diferente. E qual é a vantagem que você vê de fazer essa exportação via uma cooperativa? No caso da Sancoff, ela é uma plataforma de agregar valor. Então, ela conecta a samambaia ao importador e ou torrador. Então, ela acaba sendo uma prestadora de serviço. Ela não é uma trading, ela não compra o café da samambaia e exporta entregando ao consumidor final. Ela meramente nos conecta. Então, ela é uma facilitadora para o produtor e uma facilitadora para o torrador no mercado externo e ou o importador. Então, neste caso, a Sancoff tem um modelo muito específico, né? Que é de fazer essa conexão e de ser um prestador de serviço na cadeia. Uhum. E Henrique, como que vocês fazem para conhecer o público do demandante, né? Os compradores internacionais e conseguir atender essa demanda do mercado internacional? Conta um pouco da sua experiência nesse tipo de relacionamento com compradores e presença em outros países. Qual que é a estratégia? Eu vou focar mais no mercado internacional, porque aqui no Brasil a gente ainda é muito tímido para essas centenas de torradores de cafés especiais que estão borbulhando pelo país. E a gente já tem um plano para começar a atuar. Mas esse plano do mercado internacional, o qual eu já atuo há mais de 25 anos, a receita é botina no chão, mochila nas costas e contato. E aí dar a confiança ao torrador que eu vou ser capaz de oferecer a ele todo ano aquela qualidade que ele quer e sempre um algo mais, provocando ele com uma inovação, um produto diferente, um novo sabor, um novo aroma. Mas ele quer ter a confiança que eu vou entregar para ele todo ano. Então, para isso, é só através de visita. Visita lá, visita cá. Eu vou lá, ele vem cá. E assim passam-se os anos, através de um relacionamento de confiança. Então, o segredo do mundo dos cafés especiais passa em relacionamentos de confiança e duradouros, né? Esse algo mais que você falou, entregar anualmente algo mais, ele está relacionado geralmente à qualidade mesmo ou tem outros atributos de sustentabilidade ou questão que interfere na qualidade, mas embalagens para uma durabilidade maior, enfim. O que você acredita que está envolvido nesse processo e que pode ser considerado por um produtor como uma entrega de uma inovação contínua, né? Como você colocou. Você pensa fora da caixa, viu? Eu estava esquecendo de falar disso e você resgatou. Não é só qualidade. Por exemplo, nós temos clientes na Sancoff que buscam produtores que atuam já no crédito de carbono. Então, nós temos torradores que vendem cafés para o seu mercado, e neste caso, por exemplo, na Dinamarca, na Lituânia, A Lituânia acho que nem é um grande comprador de café brasileiro. Você já ouviu falar na Látvia, né? Tem a Lituânia e a Látvia. A Letônia, que é outro país. Na Irlanda, esses países nórdicos têm uma preocupação muito forte nisso. Então ele acompanha que nós produzimos cafés com foco no crédito de carbono. Por outro lado, nós temos uma torrefação que é uma torrefação no estado do Colorado, nos Estados Unidos, que a proprietária se orgulha de dizer que é a única torrefação 100% feminina. Ela só compra cafés produzidos por mulheres e a equipe dela é 100% feminina. Então ela está buscando a questão do gênero. Nós temos clientes que estão focados na regeneração do meio ambiente. Então nós temos programas desenvolvidos junto com os produtores de recomposição de matas ciliares
de áreas degradadas nas fazendas. Então o produtor atua nisso em parceria com o importador, o torrador lá fora, e o torrador tem os seus clientes que estão buscando cafés produzidos por isso. Então você foi muito bem nessa pergunta. Hoje não buscam apenas a qualidade e os aromas, eles buscam as práticas sustentáveis do produtor. E como evoluir nesse ponto? Não só nas práticas, mas também conseguir transmitir, né, essa informação, ter essa transparência para o comprador de que realmente você adota práticas, ou o próprio exemplo que você deu do mercado de carbono. Como que os produtores, independente do seu tamanho, podem evoluir para que consiga atender essa exigência que não é uma tendência mais, já é uma exigência atual? Resposta simples: criando relacionamentos de confiança. Quando você cria relacionamentos de confiança, as demandas do seu cliente começam a aparecer. Ele te conhece, ele conhece aquilo que você faz na prática. Eles vêm ao Brasil todos os anos. Eu tenho um cliente que vem aqui desde 2001, todo ano. Então ele sabe o dia que eu tô feliz, o dia que eu tô triste, ele sabe o ano de safra boa, o ano de safra ruim. Então, são relacionamentos de confiança e duradouros. Então, é através disso. Claro, existem as feiras, existem as rodadas de negócio, mas ali é um ponto de partida. E não adianta nada você ter o ponto de partida e depois não firmar, não criar a confiança dupla. Não adianta você ter a confiança do seu cliente e ele não confiar em você. Tem que ser uma confiança recíproca. Muito bom. E confiança, como você colocou, não é de uma hora para outra, né? É algo que tem que ser construído, né? Em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, nós encontramos um dos versículos mais difíceis de obedecer em toda a Bíblia. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. Não é fácil parar de se preocupar com as partes cotidianas, geralmente assustadoras das nossas vidas, mas Deus nos conta como na seguinte parte do versículo: em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Orações de gratidão trazem paz. Deus diz: quando você começar a se preocupar, ore. Os pais entendem o poder das orações gratas. A maioria dos pais não gostaria que seus filhos sempre fizessem pedidos sem dizer obrigado pelo que já receberam. Deus vê isso da mesma forma. Ele quer que nós peçamos a Ele o que precisamos e queremos. Mais de 20 vezes, no Novo Testamento, nós somos orientados a pedir a Ele. Mas Ele quer que peçamos com gratidão. A Bíblia nos estimula a sermos específicos em nossos pedidos e nossos louvores. Em vez de um simples obrigado por tudo, Ele quer que nós digamos a Ele pelo que nós somos gratos. Quando eu digo à minha esposa que eu sou muito grato por você, ela me fala para ser mais específico. Ela gosta de ouvir o que eu aprecio nela e pelo que eu sou grato a respeito dela. Deus também gosta. Então, quando você orar, diga a Deus pelo que você é grato. A oração é uma das formas mais importantes de dizer obrigado a Deus. Agradecer a Deus antecipadamente é um grande passo de fé. Quando nós temos fé para agradecê-lo previamente, milagres acontecem. Quanto mais gratos somos, mais Deus trabalha em nossas vidas. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Ele usa nossas orações de graças como um instrumento de poder em nossas vidas. Então, pelo que você é grato? Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural.
Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.